Então, o incorporador ele tem muito mais responsabilidade do que o padeiro. Ele corre muito mais risco e, portanto, ele tem que ter um lucro maior. Você não tem que discriminar a fração ideal e valor, onde é que está seu lucro. Ele pode até, se for um especialista do mercado, tentar identificar nos 400 mil qual é o correspondente ao terreno. Talvez. Mas nunca conseguirá separar o CI do lucro. Nem se o comprador for um incorporador muito experiente, ele conseguirá identificar minimamente que seja o lucro do incorporador que ele está vendendo. Como esconder o lucro do incorporador a 7 chaves? Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Causos de um Incorporador, com o professor Jamil Rami. Ele, que é incorporador há 4 décadas, tem mais de 17 mil alunos, já formou aí mais de 17 mil incorporadores, é professor de grandes escolas, grandes instituições de pós-graduação em incorporação imobiliária, como a FGV e tantas outras. Ele que é tido como o Papa da Incorporação no Brasil, o grande professor Jamil Rami. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje ele vai mostrar como guardar o lucro do incorporador a 7 chaves. Existe uma situação muito desconfortável muitas vezes, que muitos incorporadores já passaram, que é de ter o seu lucro exposto à sociedade, exposto aos condôminos ou potenciais futuros condôminos. E o professor encontrou um modo de camuflar, esconder para que ninguém identifique qual é esse lucro. Professor, vamos lá para mais um episódio. E primeiro, eu quero que o senhor dê uma noção para a gente de como essa situação começou a incomodar e em quais situações específicas tanto o senhor como alunos do senhor enxergaram que deixar o lucro à vista era um grande problema. Infelizmente, né? É através de mim mesmo. Foi com o erro que eu sofri no meu bolso, porque infelizmente eu e todo mundo da minha geração tivemos que aprender da única forma que era possível, que é colocando a mão na massa, porque quando a gente começou não havia cursos, não havia literatura, não tinha na internet. Então, como aprender? Não tinha como, tinha que colocar a mão na massa. E numa dessas aí, eu cometi esse erro grave, que eu vou relatar aqui, que me fez mudar a postura, paguei um preço alto, tive um prejuízo grande, quando um condômino tomou conhecimento do lucro que eu estava tendo oficialmente e com toda a consequência que pode ser deduzida a partir daí, né? Quando ele toma conhecimento do seu lucro, aí criei uma situação que torna-se impossível que o mercado identifique o lucro do incorporador. Foi assim por conta própria, infelizmente. Perfeito. E a partir disso, quais precauções e quais atitudes o senhor tomou? Por qual caminho o senhor seguiu a partir do momento que o senhor viu, se eu permitir que todos os condôminos ou futuros condôminos tenham ciência de quanto é o lucro, eu vou ter problemas? Quais atitudes o senhor tomou para evitar que esses problemas acontecessem? Isso. Como camuflar? Isso, exatamente. Não tem nenhum tom pejorativo, a palavra camuflar. Faz parte do mundo da incorporação que o comprador não identifique o lucro do incorporador. A palavra é camuflar mesmo, mas sem nenhuma conotação pejorativa. Isso é legal, absolutamente legal, e assim deve ser feito. Para responder sua pergunta, eu vou ter que relatar aqui a fórmula que eu criei, que eu chamo de fórmula mãe da incorporação, para que os meus alunos, meus mentorados, pudessem enxergar as entranhas, digamos assim, da incorporação. Então eu vou citá-la aqui para dar respaldo à explicação que eu vou fazer na sequência. A fórmula mãe da incorporação começa com a letra P. P da palavra preço. Preço é sempre o máximo que o mercado paga pelo seu produto. Não é quanto você acha que vale, é quanto o mercado deseja pagar. Então, digamos que você fez uma pesquisa de mercado e identificou que aquele apartamento, digamos que você está vendendo um apartamento, e o preço dele, quer dizer, o máximo que o mercado paga é R$1 milhão. Então, P
da palavra preço equivale a R$1 milhão. Se você fizer o orçamento da obra, quanto vai custar essa obra, envolvendo ali no custo? O que é o custo de uma obra? É o somatório de todos os materiais aplicados naquele apartamento, toda a mão de obra aplicada naquele apartamento e a remuneração do construtor para fazer aquela obra. Normalmente é uma taxa de administração em torno de 15% sobre os materiais e mão de obra. Esse somatório desses três componentes forma o custo da obra. Digamos que seja de R$600 mil. Vamos representá-lo pela letra C. Então, P, preço igual a C, custo de construção, 600 mil. Até aí. Bem, a diferença entre o preço de venda de unidade, que é o máximo que o mercado paga, e o custo de obra, o orçamento da obra, nesse exemplo que eu dei de 400 mil, essa diferença é chamada na incorporação de fração ideal em valor. Fração ideal em valor, que se destina a pagar tudo que não é obra. Então a fórmula é P igual a C mais FI. Preço igual a custo de construção mais fração ideal em valor. 1 milhão igual a 600 mil mais 400 mil. Bem, a fração ideal em valor, esses 400 mil, se destina, a fração ideal, a pagar tudo, todas as despesas da incorporação que não sejam obra, que são 3. O terreno não é obra. Os custos da incorporação, que na minha fórmula são denominados de CI, iniciais das palavras custos da incorporação, que é o corretor de imóveis, marketing, stand de vendas, advogado, enfim, tudo que não é obra, e o lucro do incorporador. Por exemplo, digamos que o terreno participe com R$100 mil nesses 400 mil. Digamos que os custos da incorporação são de 50 mil para esse apartamento. Então, o lucro é de R$250 mil. Esses números são genéricos, não existe essa proporcionalidade rígida assim, eu apenas inventei para facilitar a compreensão de quem está nos vendo ou ouvindo. Essa é a fórmula mãe. Você já deve ter observado que eu, de cara, coloquei a fórmula mãe onde já localizei o lucro dentro da fração ideal. Porque na minha fórmula mãe é assim que deve ser. Agora, por que razão aí fica impossível a identificação do lucro e de que forma poderia ser diferente? O legislador determinou que seria justo que o incorporador auferisse lucro na incorporação. Não fosse isso, ela nem existiria. No preço de R$1 milhão está incluído o lucro do incorporador. Mas o legislador não especificou onde ele deveria estar. Deixou a critério do incorporador. Se no custo de construção, no C, ou se no FI, na fração ideal em valor. Fica a critério do incorporador. Como ficou a critério do incorporador, a norma brasileira 12.721 é uma norma da ABNT que é a alma da incorporação. Ela é tão importante, essa NBR 12.721, que o próprio legislador citou essa norma dentro da lei da incorporação, que é a Lei 4591 de 64. Então, como o legislador determinou que poderia ser na construção ou na fração ideal, isso obrigou a norma brasileira 12.721, que tem um dos 10 quadros dela sendo como custo da obra detalhado, obrigou que houvesse uma linha ali para colocar o lucro do incorporador, se o incorporador desejasse colocar o lucro dele na construção. Ele tem essa possibilidade, se quiser, porque o legislador não determinou onde. Se ele quiser, ele coloca na construção. E se ele colocar na construção, tem que haver uma linha, um lugar de colocar, que é no quadro 3 da norma brasileira 12.721, que vai para o cartório. A norma brasileira 12.721, os 10 quadros dela vão para o cartório, dentro do memorial de incorporação, para registrar a incorporação. Só que o cartório é público. A própria lei
dá direito a quem quiser, interessado em comprar, em ir lá no cartório. O incorporador tem a obrigação legal de informar a quem perguntar em qual cartório está registrada a incorporação e sob que número. Eu, por exemplo, mantinha uma cópia do memorial de incorporação no stand de vendas. Nem precisava dele ir lá. Falava, tá aqui, ó, registrado. Ó. Então, se o comprador, quem não fizer isso, se o comprador desejar, tendo essa informação, ele vai naquele cartório que foi informado pelo incorporador, vai naquele número e pede cópia ao cartório. O cartório é obrigado a dar cópia, porque está na lei. Ele só paga ali as despesas com a cópia. E tem a cópia. E dentro do memorial de incorporação tem a norma brasileira, 12.721, completa, na mão daquele interessado em comprar. Então, ele folheando aquilo, ele vai chegar naquele quadro 3 e falar, lucro, 12 milhões de reais. Vai estar ali. Fala, 12 milhões que ele está ganhando? Uau, mas isso é muito dinheiro. Não, eu posso usar isso a meu favor na negociação. Aí ele chegou para negociar comigo e falou, olha, com todo respeito a você, lucro cada um estabelece o seu, livre-arbítrio, zero problema, não estou fazendo nenhuma crítica. Mas se você estabeleceu, chegou num lucro de 12 milhões de reais, não é estabeleceu, mas concluiu que o lucro poderia ser de 12 milhões de reais, está lá no cartório, eu acho que é perfeitamente viável você me dá 200 mil reais de desconto nesse apartamento que eu estou comprando aqui agora, de 1 milhão de reais. Esses 200 mil vão ser abatidos em 12 milhões de reais. Se você fizer o percentual disso, é uma redução muito pequena para você e viabiliza a compra para mim. Eu estou contando aqui com palavras educadas e singelas, mas essa pressão foi muito grande. Foi tão grande que eu tive que fazer um acordo com ele. Caminhou um pouquinho para um lado desagradável, que foge aqui ao contexto, mas a forma que eu encontrei para contornar aquele problema foi chegar num acordo com ele. Seria, por exemplo, não, então eu não te dou 200 mil, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter problema, eu vou te dar então 100 mil. O que, diga-se de passagem, é um absurdo. É um absurdo porque como é que ele... Em todos os negócios, você sabe que um padeiro, o senhor gosta de dar exemplo do padeiro em algumas circunstâncias, você sabe que um padeiro ele vende o pão e que existe um lucro em cima do pão. Você vai chegar na hora de comprar o pão e dizer, olha, eu sei que você tem o seu lucro no seu pão, mas ao invés de me vender o pão por R$1, eu quero que você me venda por 75 centavos. Diminua do seu lucro. Então, o incorporador ele tem muito mais responsabilidade do que o padeiro. Ele corre muito mais risco e, portanto, ele tem que ter um lucro maior. Claro. Então, mas chega a ser até desonesto, chega a ser até uma coisa não íntegra, uma pessoa querer colocar pressão em cima do incorporador. O problema está no tamanho do lucro. Quando ele vê que o lucro é de 12 milhões de reais, aquilo abre uma porta na cabeça dele de pedir algum desconto, porque o lucro foi muito alto na cabeça dele, comprador. O problema não está em ter lucro ou não ter lucro. O problema é quanto de lucro. O problema é que o lucro não é dele. No final das contas é isso. Então, essa foi uma situação que eu vivenciei de forma muito desagradável. Estou citando aqui com toda singeleza, mas o caso foi muito grave e eu fui em busca de uma solução, porque eu fiquei imaginando, bom, agora isso pode acontecer muitas vezes, de fato está lá no cartório, ele me trouxe a cópia do memorial de incorporação, me mostrou na minha cara que é 212 milhões o meu lucro, estava escrito lá, né? Eu não ia mentir no lucro, eu escrevi aquele lucro que era aquele lucro mesmo, então poderia ter diminuído, né, se fosse o caso, né, se fosse agir de má fé, poderia ter diminuído, mas ele sabia da minha ética, que eu nunca alteraria algum dado para isso, então seria real, então ele se viu no direito de pedir algum desconto. De certa forma, pedir o desconto também é deselegante ou antiético? Não. Pedir, não. Agora, o que foi a parte desagradável? A insistência que ele ficou usando até outras providências que ele faria, caso não houvesse um acordo. Essa parte que foi a parte triste e sem ética. E me forçou a fazer um acordo com ele. Eu tive que aceitar aquele prejuízo
porque o que eu deixei de ganhar eu considerei prejuízo. Entrei em pânico com esse caso e pensei, tem que haver uma solução. Não é possível que eu vou passar por isso o resto da minha vida. Aí que eu fui estudar com profundidade a incorporação, aí que eu idealizei a fórmula mãe da incorporação, e aí que eu descobri, para ir por um atalho, para a gente não se delongar, porque sai do nosso contexto os detalhes, aí que eu descobri que na lei inteira não está explicitado se o lucro deveria constar na construção ou na fração ideal. A lei foi omissa. Então, se a lei foi omissa, o que eu entendi? Que o legislador permitiu que eu colocasse o lucro onde eu quisesse, na construção ou na fração. Só que se for na construção, vai para o cartório, porque no cartório vai o custo de construção. A fração ideal não vai para o cartório. E não tem como pedir desconto em cima de um valor que não se sabe. Não se sabe porque o 400 mil é um valor fechado. O que é a fração ideal em valor? É um número que você oferece ao comprador e ele, por livre-arbítrio, compra ou não. Ponto. Ele não pede a discriminação daquilo, nem tem o direito de pedir. Aliás, já aconteceu de eu impedir e eu falei, isso aqui é coisa interna, eu não tenho que discriminar dos 400 mil, quanto que vai para o terreno, quanto que vai para custo de corporação e quanto vai para lucro. Tanto, só complementando isso, que alguns, com tanto medo sei lá, de alguém descobrir o lucro dele, jogam o lucro dentro dos custos da incorporação, do CI. Então fica dos 400 mil dividido em apenas 2 itens, o terreno 100 mil e 300 mil os custos da incorporação. Tão escondido que fica. Lá dentro está 250 de lucro. Não há necessidade disso. Isso aí é uma paranoia, porque você não tem que discriminar a fração ideal em valor, onde é que está seu lucro. Ele pode até, se for um especialista do mercado, tentar identificar nos 400 mil qual é o correspondente ao terreno. Talvez. Mas nunca conseguirá separar o CI do lucro. O CI pode ser, por exemplo, 50 e o lucro 250, como eu falei, mas podia ser até o contrário. O CI ser 250 e o lucro ser 50, é impossível ele identificar, porque essa dobradinha, CI mais lucro, ela é que é trancada a 7 chaves. E o que é apresentado para quem compra, se chega uma pessoa para comprar um imóvel em planta, o valor do imóvel é R$1 milhão. E aí, no contrato e na discriminação que se coloca a fração ideal e que se coloca a restante. Mas o que se apresenta para ela inicialmente é o valor cheio, mas ele certo? pode perguntar. Perfeito. Aqui, porque vai no contrato dele, no 1 milhão, qual é a construção, qual é a fração? Você tem que informar, Isso. porque a E lei qual é o exige. seu lucro? E a lei, agora, seu lucro não. Não. O preço da fração ideal é esse. Mas por que alguns de malandragem falam, mas 400 mil a fração ideal? Aqui está um lucro muito grande, já associando. Fala, meu amigo, você sabia que isso aí eu pago o terreno? E todos os custos da incorporação, aqui tem marketing, corretor, stand de venda, você sabe quanto que é isso? Não. Então, como é que você está falando que o lucro é grande? Não se discrimina isso ao mercado. Então, a dobradinha, olha que frase que eu vou dizer. Nem se o comprador for um incorporador muito experiente, ele conseguirá identificar minimamente que seja o lucro do incorporador que ele está vendendo. O mais perto que ele pode tentar chegar, e ainda estará a quilômetros de distância, é tentar identificar nos 400 mil preço da fração ideal qual é o correspondente ao terreno, talvez. Mas nunca conseguirá separar o CI do lucro. Porque, como eu falei, olha nesse exemplo, o CI, custo da incorporação, corretor de imóvel, marketing, advogado e tudo mais, que eu estabeleci 50 e o lucro 250, 300. Poderia ser o contrário? O CI poderia ser 250 e o lucro 50? Olha aí. Não tem como ele identificar, separar o CI do lucro interno. Desse jeito, o lucro do incorporador, se quem está me ouvindo, quem está me vendo, seguir a minha orientação de colocar o lucro dentro da fração ideal, portanto, aquela linha que vai no custo de construção lá no cartório deve ficar em branco, ou seja, o lucro foi deslocado para a fração ideal. Se quem está me ouvindo, tomar esse cuidado,
o seu lucro ficará trancado a 7 chaves. Maravilhoso. Pergunto, professor, diante disso tudo, o senhor considera que esse é mais um estímulo para fazer com que o incorporador se distancie do contato na venda, no sentido de colocar outras pessoas para estarem à frente, de fazer com que os futuros condôminos não tenham contato tão direto com ele, porque isso facilita isso dificulta determinadas incursões para querer descontos maiores, querer maiores coisas, ou não? Eu penso que não. Eu sempre tive... Isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu sempre tive a filosofia na minha vida de mostrar a minha cara. Eu acho que quem está ganhando dinheiro tem que mostrar a cara. Eu vou dar um exemplo disso. Aqui eu peço licença, não estou sugerindo isso para ninguém. É apenas uma característica minha, porque eu penso que quem ganha dinheiro tem que mostrar a cara. É uma questão de ter a bandeira da ética como a grande bandeira da vida. Eu sempre morei nas minhas incorporações a vida toda. Sempre morei nas minhas incorporações, nos meus empreendimentos. Sabe por quê? Porque eu queria que às 3 horas da madrugada um condômino tivesse um problema qualquer lá, uma infiltração de água, um vazamento qualquer, ele tocasse campainha no meu apartamento para reclamar. Porque se eu vendi para ele e ganhar dinheiro, eu tenho que mostrar minha cara. É como eu penso. Repito, não estou sugerindo ninguém fazer isso. É talvez um parafuso a menos que eu tenha, né? Por tanto respeito à ética que a gente tem. Então, eu não vejo nenhum problema. Muitas vezes eu estive no stand de venda, muitas vezes a pessoa falou, qual é o lucro nessa incorporação? Eu não sou obrigado a informar, não. Eu apenas determinei a ele que os custos eram muitos que estavam ali na... Falar que você está querendo saber demais. Não falava desse jeito. Falava que os custos eram muitos que estavam na fração ideal, incluindo ali o lucro. Pelo trabalho enorme que eu havia feito de 1 ano atrás, começar a procurar um terreno, etc, etc, etc. E ponto, a conversa não avançou em nenhum caso. Então eu não vi nenhuma inconveniência no incorporador ficar ali presente e mostrar a cara. Perfeito, perfeito. Então esse é o segredo para guardar o lucro do incorporador, Chaves. Colocá-lo dentro do preço da fração ideal e não na construção que vai ser explicitada no cartório. Perfeito. E quem quiser saber mais, quiser se aprofundar na fórmula-mãe, em como fazer isso mais tecnicamente, o professor tem diversos treinamentos, né, professor? Nós temos diversos treinamentos. O nosso carro-chefe é o CIE, Curso de Incorporação de Edifícios, que é um curso que eu criei há 25 anos, que reflete toda a minha vida profissional em 90 aulas, são 37 horas de carga horária em 90 aulas, em que o aluno pode ver e rever cada aula quantas vezes desejar durante um ano inteiro. É com esse curso que eu já formei mais de 17 mil alunos, uma estrada longa aí, né, e que está sempre à disposição de todos, porque lá sim eu preparo o meu aluno para concluir o curso e já incorporar com o conhecimento adequado sobre o tema. Esse é, inclusive, um compromisso que eu pronuncio na abertura do curso. Na primeira aula, pronuncio esse compromisso, que ele, ao final do curso, estará preparado para incorporar com sucesso. E sem capital próprio. O que é importante destacar. O que é importante destacar. Fiquem atentos aí, a depender do momento que você está assistindo esse podcast, pode ser que uma das turmas do CIE esteja aberta. Assim, nós encerramos mais um episódio do podcast Causos de um Incorporador com o professor Jamil Rami. Compartilhe esse episódio, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Forte abraço, ficamos eu e o professor Jamil Rami por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast Causos de um Incorporador.